Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à série Diálogos, uma série do Prêmio Educador Transformador que traz reflexões sobre educação transformadora e sobre aspectos importantes do prêmio. Nesta edição, a gente vai conversar com o professor Alberto Rodrigues, de Piraju, interior de São Paulo, que foi o único brasileiro finalista do Global Teacher Prize 2023, um prêmio que é considerado o Oscar da educação no mundo. E ele vai falar com a gente sobre educação para a cidadania global, a partir de suas práticas. E também a gente vai refletir sobre dois aspectos importantes do prêmio: alcance e transformação. Seja muito bem-vindo, professor Alberto. Olá, Wellington, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, a gente falando sobre educação, um tema tão importante para o mundo, para a transformação do mundo, né? Agradecer a Nicole, ao Pércio, a Adriana, ao Prêmio Educador Transformador, que transformou também a minha vida, né? Quando eu tive a honra de receber esse prêmio. E eu queria dizer a importância, né, desse prêmio para nós, educadores, como esse prêmio ele possibilita a gente compartilhar essas histórias e essas experiências desenvolvidas nas salas de aula. Inicialmente, né, para mim, esse prêmio foi extremamente importante, porque ele me ajudou a compreender a minha prática docente, né? Às vezes a gente os professores desenvolvem projetos dentro da sala de aula e às vezes acha que isso não foi tão importante, né? Então, quando a gente fala em cidadania global, a gente vai tocar aí numa questão extremamente importante, que é essa questão do micro, né? Então, eu costumo dizer que a gente pode transformar, né, ajudar a transformar o mundo do lugar que a gente está, né? Então, os professores estão dentro da sala de aula e ali, desenvolvendo o seu trabalho, você contribui nessa transformação do mundo e contribui numa educação voltada à cidadania global, né? A partir do micro, né? Do local que você está inserido. Então, quando a gente fala sobre cidadania global, a gente também está falando de um todo, né? Então, como é que você aborda esses temas dentro da sala de aula, temas relevantes, temas que são importantes para o mundo, e como é que você contextualiza isso dentro da sala de aula. No meu caso, que sou professor de artes, eu procuro sempre trabalhar, às vezes, com assuntos transversais e fazendo correlações com os conteúdos de arte, e a partir daí a gente vai ampliando. E como é que você convida também a comunidade a participar de todo esse processo, né? Porque a educação, ela é uma responsabilidade de todos, né? Eu trabalho com crianças de 5 a 10 anos na cidade de Piraju, interior do estado de São Paulo, na prefeitura municipal. Sou professor, né, um funcionário público, e procuro desenvolver o meu trabalho da melhor forma possível, utilizando às vezes ferramentas e tecnologia, né, disponíveis aí na internet. E aí a gente fala, mas como que você trabalha, né, essas tecnologias dentro da sala de aula? E aí a gente tem que refletir como é que você utiliza aquilo que já existe. Não precisa a gente, de repente, inventar nada de novo, mas utilizar aquilo que já existe, né, que está disponível para a sociedade, e como é que você usa isso no processo de ensino-aprendizagem. Então, quando eu recebi o Prêmio Professor Transformador, eu recebi com o projeto Códigos da Cidade, que foi um projeto extremamente importante para nós aqui da cidade. Foi um projeto que envolveu a questão dos resíduos sólidos do município, né, do lixo da cidade, a questão do aterro sanitário, que está interditado até hoje, e como é que a educação e a arte pode contribuir, né, para que a gente possa refletir sobre essas questões ambientais. A arte ela é extremamente importante nesse sentido, ela provoca essa reflexão crítica em torno de assuntos e situações, problemas que acontecem na comunidade e no mundo, né? Então a gente desenvolveu esse projeto utilizando aí QR Code, que é uma coisa acessível, né? Vídeos,
E isso gerou um impacto muito grande na comunidade. Então, quando você começa a trabalhar esses pequenos pontos, essas questões que são microscópia, né, que uma cidade de 30 mil habitantes perto do planeta Terra, né, e como é que você consegue desenvolver esses projetos e que a gente possa refletir, a partir do lugar que eu estou, a gente possa refletir sobre as questões do planeta Terra mesmo, né? Então, eu acho que o Prêmio Professor Transformador possibilitou que eu acreditasse mais no meu trabalho e que eu pudesse continuar, né, desenvolvendo todos esses assuntos dentro da sala de aula, né, são assuntos importantes para a comunidade. E isso possibilitou que agora em 2023, né, com esses projetos todos que foram desenvolvidos, eu tivesse a honra de ser eleito um dos 50 melhores professores do mundo, né, pelo prêmio Global Teacher Prize, né. Então isso para mim é uma vitória, né, da educação pública e dos professores que desenvolvem projetos aí no nosso país. Então, o que eu posso dizer com relação a isso, aos professores, é que a gente tem que focar nessas questões do entorno da escola e da comunidade e como é que dentro da sua área de conhecimento, como é que você pode contribuir, né? A gente sabe que é difícil, a gente está dentro de uma sala de aula, desenvolver às vezes projetos para uma série de situações, mas é possível a gente romper esses muros escolares, propor metodologias diferenciadas, né? No meu caso, o ano passado, por conta dos alunos se sentirem muito com baixa autoestima, eu desenvolvi um projeto chamado Eu Sou Sensacional, justamente para a gente trabalhar as habilidades socioemocionais dessas crianças dentro da escola e da comunidade. Então foi um projeto que eu acabei desenvolvendo também uma metodologia de ensino, que era uma coisa que eu refletia muito sobre isso, que a gente fala muito sobre o aluno protagonista dentro da sala de aula, mas como é que você dá voz a essa criança? Como é que a criança pode escolher aquilo que ela quer aprender se ela nunca teve contato com determinado assunto ou determinado conteúdo? Então eu criei um jogo com o auxílio de uma assistente virtual, né? É um jogo onde eu me baseio no aluno agricultor, onde eles têm que plantar sementes nesse jogo. Cada semente possui um conteúdo, um tópico, e depois eles escolhem qual semente que eles vão cuidar para que essa semente possa crescer, dar frutos. Então a gente tem 4 etapas, né, nesse projeto, que é a primavera, verão, outono e inverno. Então, na estação primavera, a gente tem justamente o jogo, onde eles têm o primeiro contato, né? A gente aumenta o repertório cultural das crianças com esse jogo, e depois essas crianças, elas escolhem o que elas querem aprender e a gente entra na estação verão, onde eu vou preparar minhas aulas de acordo com o assunto que elas tiverem interesse. E depois a gente tem a estação outono, que é uma estação onde essa planta já está cuidada, já deu fruto e a gente colhe esse fruto, quer dizer, esse conhecimento que eles produziram durante todo esse processo. E depois, no final, a gente tem a estação inverno, que é a estação da escassez, onde esses alunos compartilham esse conhecimento com os demais alunos ou com a comunidade, através de exposições, apresentações teatrais, e no nosso caso a gente desenvolveu um festival de artes integradas no município, na praça da cidade, e a gente convidou toda a comunidade a participar desse evento. Então, é um processo de uma metodologia de ensino que deu super certo e que agora a gente está replicando isso para os demais professores, né? Porque eu acho que é bem interessante essa questão de você colocar o aluno como protagonista e dar a possibilidade para que ele possa escolher e ajudar na construção coletiva do currículo escolar. Então, acho que esse é um ponto extremamente importante e que a gente precisa pensar na participação desses alunos
dentro do processo de ensino-aprendizagem, na construção desse currículo municipal que a gente tem aqui, né, no município. Como é que esse aluno pode participar mais? Porque senão a gente sempre parte, o assunto que vai ser abordado, no meu caso em arte, que a gente tem a história da humanidade envolvida, sempre da minha visão, da visão do adulto, né? Então esse projeto foi um projeto que a gente teve frutos excelentes, né? Belas reflexões, professor Alberto. Muito obrigado pelas palavras. Mas agora a gente vai conversar, dando sentido, inclusive, ao nome da série, que é Diálogos. Eu quero convidar aqui a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da BET Brasil, uma das co-realizadoras do prêmio, junto com o Instituto Significar e Sebrae. Seja bem-vinda, Adriana. Obrigada, Wellington. Um prazer enorme estar aqui nesse diálogo tão gostoso. Professor Alberto, adorei a sua fala, parabéns. Me sinto orgulhosa como uma brasileira que tem lá entre os 50 professores mais inovadores do mundo, o senhor lá representando o Brasil. E eu tô cheia de perguntas aqui. Bom, então já pode lançar a primeira se você quiser, Adriana. Posso? Você me autoriza? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. Professor Alberto, a gente sabe da grande dificuldade de engajar estudantes, a gente sabe desse lugar da educação que vive esse impasse entre uma tradicionalidade, quer dizer, aquela educação que todos nós recebemos, os nossos avós receberam, os nossos pais receberam, e essa necessidade da educação avançar um pouquinho, eu diria não exclusivamente para a inovação, mas para um lugar de se aproximar mais da realidade, né, do mundo. E quando a gente fala da educação para a cidadania global, de formar esses cidadãos conscientes, responsáveis do seu entorno, a gente está falando de uma realidade que a pessoa precisa minimamente enxergar e olhar o que está acontecendo no mundo. E não ficar dentro da sala de aula exclusivamente com aquele currículo, com aquele conteúdo engessado, talvez seja uma palavra oportuna. E o senhor disse na sua fala que o projeto, uma das características mais importantes que você trouxe na prática do projeto foi escutar alunos, foi engajar os alunos, o senhor usou até a palavra dar ao aluno o protagonismo que ele merece, deixar ele fazer escolhas no projeto. Eu queria que o senhor contasse aqui o milagre de como oscilar entre esta vida do professor, porque o seu lugar de fala é de professor, e o professor tem de um lado lá aquele currículo que ele tem que cumprir, né, entre aspas, e essa realidade batendo na porta. Qual foi a estratégia utilizada aí para fazer esse meio de campo, incluindo os estudantes, engajando os estudantes e trazendo essa importância da cidadania global para a aprendizagem desses estudantes? Qual foi esse milagre? Na realidade, eu costumo às vezes dizer, muitas pessoas perguntam, né? Como é que você consegue fazer isso? E geralmente eu penso assim, que a gente precisa ter professores pesquisadores. A gente precisa pesquisar mais do que a gente tem disponível, né? Então, hoje com essa cultura global que a gente tem mais acesso a informações que a gente não teria em outros tempos, né? Então, por exemplo, você faz uma pesquisa na internet, você consegue achar todos os assuntos. E eu geralmente gosto de pesquisar muito sobre métodos de ensino. Se eu tenho alguma situação, problema, como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou propor uma reflexão, ou pelo menos uma reflexão sobre aquilo que a gente está, aquela situação que a gente está vivenciando. Então, quando o aluno chega para mim e diz, professor, me ensina a ser sensacional, aquilo me tocou muito, porque é uma criança, e a criança pergunta para mim isso, eu falei, mas você já é sensacional, você é um menino incrível, inteligente, tal. Ele falou assim, não, o meu pai disse que eu preciso ir no psicólogo, porque eu não sou sensacional. E daí aquilo me toca. Uma situação micro, entre aspas, porque era entre duas pessoas. Então, como aquilo
acende um alerta, vira a chave e eu falo: essas crianças não estão sendo ouvidas dentro da escola e fora da escola, ou às vezes dentro da família. E daí eu começo a fazer essa avaliação diagnóstica com as crianças para tentar entender o que estava acontecendo. Então, eu lancei essas perguntas: vocês se sentem sensacionais? Muitos responderam que não. Vocês são ouvidos pelos adultos? Muitos disseram que não. Como é que você se sente quando alguém não te dá atenção? Eu fico triste, eu vou pro quarto. Eu falei: então aí tem um problema. E eu preciso trabalhar aí com a minha área de conhecimento, que é a arte. Então, aí eu fui estudar a possibilidade de como dar voz a essas crianças. Então, aí era um problema muito maior. Porque aí você tem um currículo engessado e como essas crianças... Eu posso dar voz para essas crianças, as crianças podem escolher aquilo que elas querem. Outro problema, como é que ela pode escolher uma coisa que ela nunca teve contato, nunca foi ao museu, não conhece, por exemplo, artistas do mundo. Então aí eu criei esse jogo. Então é um trabalho de pesquisa que eu desenvolvi, me baseei em alguns autores, John Dewey e outros autores, e trouxe isso na minha prática. Então eu desenvolvi esse jogo, que é um jogo de perguntas e respostas com questões da minha área de conhecimento, para que eles pudessem ter minimamente esse repertório, para que o que chamou mais atenção, né, que a estação primavera é essa, é o desabrochar como uma flor para um novo conhecimento. Então, quando ele tem contato com essa semente, então a ideia da semente tem todo o significado. A ideia da semente é o quê? A semente, ela tem uma ideia de árvore, ela tem uma ideia de planta. E o nosso caso é um tópico específico, né? Então, quando ele escolhe aquela semente que chamou mais atenção, então vamos cuidar dela, vamos aprofundar nesse assunto. Então, a partir dessas escolhas deles, é que eu vou desenvolver todas as minhas aulas na estação verão. Então, deu muito certo, porque eu trago assistente virtual, que é a Alexa, que eu trago para dentro da sala de aula, tem a ideia da nuvem. Então, eu criei um tabuleiro que é o território da arte. É um território, uma terra fértil, em que eles vão plantar essas sementes. E aí, a Alexa, que fica no centro, ela é uma nuvem. Eu fiz um display em formato de nuvem, e essa nuvem é que traz essa chuva que vai fertilizar mais ainda essa terra. Então, quando eles fazem a pergunta para a Alexa, fale mais sobre tal autor, a Alexa traz mais conhecimento. Então, eu trabalho com imagem, trabalho com áudio, e aí as crianças começam a se interessar por determinados assuntos. Então, eu tive, por exemplo, ano passado, eles pediram para aprender sobre Gaudí, sobre surrealismo. Então, são assuntos para crianças de 9, 10 anos, que é até interessante você ver como que isso chama a atenção deles, né? E então talvez mais significativos para ele pelo contexto, pelo cenário que foi desenvolvido, né? Exatamente. Esse mesmo assunto poderia entrar num outro formato mais tradicional e não tivesse nenhum engajamento, né? Então, talvez o mais rico aí que a gente possa avaliar foi a construção desse cenário favorável para a aprendizagem, né? Baseado em confiança, baseado em escuta. E aí, posso emendar com mais uma pergunta? O Wellington chamou a pessoa errada para diálogo. Eu adoro saber. Deixa eu só complementar algo que eu acho que é importante, Dri, assim, em cima dessa fala do professor Alberto e da sua pergunta. Eu acho que você traz um exemplo muito rico para um aspecto do prêmio, que é a transformação, né? Que a gente está pontuando ao longo dessa série, essas questões, e que você traz de forma prática uma percepção, no meu entendimento, que é como a gente, de fato, consegue trazer esse elemento, esse conceito de transformação, envolvendo aspectos do entorno e também a realidade da criança, né? É nesse contexto que você, na verdade, traz o mundo, né? Aproxima o mundo da sala de aula ou rompe barreiras de muro, de portas e janela da escola, é que a transformação acontece. Então, acho que, de fato, isso é um insight importante para a gente entender num projeto educacional como a gente propõe a transformação e também como o prêmio avalia projetos a partir dessa perspectiva.
E aí, Wellington, bom, que bom que você falou, porque você me deu um gancho melhor para eu colocar essa outra questão. Quando a gente fala de transformação, como o Wellington falou, e quando a gente fala aqui da cidadania global, né? Nós estamos falando basicamente de comportamentos que gostaríamos de desenvolver em nós mesmos e nos estudantes, né? A cidadania global, que é uma capacidade de exercer a cidadania de uma forma mais ampla, com respeito, com escuta, envolvem comportamentos atitudes, mais do que conhecimentos teóricos e conceituais, né? E essa é a transformação que, inclusive, eu faço também um link com uma outra característica que a gente tem no prêmio, que são as competências da BNCC. Que essas competências também são competências que indicam desenvolvimento de atitudes, né? As competências se dão nas atitudes. E aí, professor Alberto, eu acho que você também usou muito bem disso no projeto. Posso estar fazendo uma análise errada, mas eu duvido, porque a hora que você coloca os estudantes para praticar, para fazer esse cenário da arte com as sementes, com tudo isso, existe uma atitude sendo necessária e demandada, e existem comportamentos sendo demandados. Eu queria fazer a pergunta que é: como é que se consegue desenvolver isso se não oferecer um espaço para que os estudantes possam praticar esses comportamentos, né? Comportamentos não são desenvolvidos em aulas teóricas, digamos assim, e tradicionais. Como é que você lida com essas questões? Então, Adriana, você tocou numa coisa muito interessante, né? Para gente que é professor de artes, né? Ou de educação física, ou de outra disciplina, que a gente tem que ficar mudando de espaço de aprendizagem. Então, por exemplo, é um questionamento até que eu faço muito. Se o ensino de arte é um ensino obrigatório, por que a gente não tem construção ou um programa que promova a construção de salas de aula específicas? Porque agora com o ensino integral, a arte é extremamente importante, né? Ela propõe essa ligação com assuntos variados, né? Então, quando você propõe esse tipo de trabalho, você trabalha com a ludicidade, você trabalha com o imaginário dessa criança, desse jovem. E eu acho que a educação precisa de leveza, muita leveza, né? E a gente encontrar essa beleza nas pequenas coisas, na observação desse micro, na observação das pequenas coisas. E aí a gente ampliar isso para o mundo. Então é um trabalho que eu costumo dizer, dar aula é um processo de criação. Não é uma coisa pronta, porque você lida com o ser humano, e o ser humano sempre está em evolução, ele sempre está em um processo de criação. Então o que a gente consegue, que eu consigo, pelo menos do meu ponto de vista, é ver que as coisas são sempre colocadas, né, de uma forma rígida. Não, você tem que fazer primeiro passo, segundo passo, só que uma sala funciona e a outra não. A outra você tem que abordar, né, fazer essa abordagem de uma outra forma. Então, quem dá aula para várias turmas percebe muito isso nitidamente, né? E nesse caso, eu descobri esse ponto em comum em todas as crianças, que é essa invisibilidade infantil, entende, na sociedade. Então, sabemos que elas são importantes, sabemos que elas têm importância, são o futuro, né, do mundo, mas a gente não olha para ela como deveria, né? Então, aí eu trabalhei com vários autores, por exemplo, nessa exposição a gente coloquei o rosto das crianças, a gente gravou, que a tecnologia entra, vários rostos, e eu trabalhei uma obra de uma artista amazonense chamada Roberta Carvalho, que ela projeta imagens em árvores, tamanho gigantesco, para que as pessoas pudessem olhar para essa natureza. No meu caso, eu queria chamar a importância de você olhar para o micro. Então eu não podia fazer uma projeção grande, então eu projetei a imagem das crianças pequenininha numa folha, na praça pública. Então, olhe para as pequenas coisas. Então, a vida está nas pequenas coisas. Assim como
a árvore é importante para uma floresta, a folha também, né? Ela é composta por milhares e milhares de folhas e flores, né? Então a gente precisa dar esse olhar, né? Muito, muito lindo. Eu fiquei. A sua visão, a visão que você trouxe da educação, ela é muito rica para mim, assim, esse olhar e essa sensibilidade que precisa estar inserida no processo, e às vezes por diversos motivos, né? A gente vê que o professor não está tão atento a isso, né? Olhar o detalhe, olhar cada aluno, e por diversas questões, né? E aí, professor Alberto, eu queria fazer mais uma pergunta para você. Você é um professor da cidade de Piraju, se eu não me engano, tem em torno de 30 mil habitantes, é uma cidade do interior de São Paulo. Com todas as dificuldades que a gente percebe em cidades do interior do Brasil, uma delas a gente está vendo aqui no nosso vídeo, que é a tecnologia, né? Acesso à tecnologia, à internet. Eu queria entender, uma das dimensões do nosso prêmio é alcance, né? Alcance tem muito a ver com isso. Como que a gente influencia, além da transformação que a gente provoca nos alunos, na comunidade escolar, no entorno da escola, tem a ver com esses aspectos de global, né? Afinal de contas, inclusive, a gente está falando de cidadania global. E a internet é um instrumento poderoso para a gente conseguir exercitar, né, a cidadania global. Como que você, professor, eu vou chamar de você, Claro. porque além de ser uma pessoa jovem, você é uma pessoa que eu tenho no coração e admiro profundamente. Então, como que você conseguiu transpor essa dificuldade, esse desafio, que é resolver esses entraves, como, por exemplo, o da internet, para a gente conseguir propor uma educação realmente global em um local de 30 mil habitantes, numa escola. Eu gostaria, inclusive, que você compartilhasse com a gente a escola que você aplicou essa abordagem, essa metodologia tão rica que você está compartilhando com a gente. Então, eu leciono em 3 escolas municipais, né? Então, são cerca de 300 e poucos alunos por semana. E, geralmente, quando eu trabalho os projetos, eu trabalho com todas as turmas. Então, são projetos que acabam ficando gigantes, né? Porque uma criança fica sabendo, a outra também quer participar e assim vai. Mas eu também acredito que a gente precisa entender como é que você traz a família, traz a comunidade, e como é que esse trabalho pode sair de dentro da escola, romper esses muros escolares e atingir a comunidade o maior número possível. Porque o que eu tenho percebido na educação, que essa é uma visão também minha, é que na nossa sociedade, infelizmente, a escola virou o espaço mais frágil que existe. Então, quando a gente vê séries de ataque, que aconteceu até recentemente, o lugar mais fraco era a escola. Então, a gente precisa urgentemente trazer a comunidade para dentro da escola, como parte importante desse processo de ensino-aprendizagem. E muitas vezes o professor que tem que agir, né? Porque ele tem um contato muito direto com os pais, né? As professoras têm contato com os pais. Então a gente tem que trazer essa comunidade para dentro. Então eu penso sempre dessa forma. Esse trabalho está sendo realizado aqui. Como é que eu trago as famílias? Como é que isso pode ser dito para além dos muros escolares? Porque o que é bom precisa ser dito, né? Então, quando a gente fala de educação transformadora, a gente também passa por essa ideia de envolver outros setores da comunidade. Então, o poder público, né? Então, se há alguma coisa que eu preciso do poder público, eu vou e peço ajuda. Então, na realidade, a gente acaba não fazendo todo esse trabalho sozinho, porque as pessoas começam a se sentir pertencente ao processo de ensino-aprendizagem e também fazendo parte da escola, que isso fortalece os vínculos entre comunidade e até a iniciativa privada e pública. Então, projetos que eu vejo que têm potencial de chamar esses parceiros, eu não penso 2 vezes. Eu entro em contato e peço ajuda, porque é importante esse vínculo e fortalecer a escola como um espaço
de aprendizagem um espaço extremamente importante para o futuro do mundo, porque é o que transforma a sociedade. E a arte tem esse poder de transformar de dentro para fora, né? Porque você toca. Então, quando você toca, através das linguagens artísticas, a pessoa se transforma de dentro para fora. Então, às vezes, a gente pensa só no que é visível, né? E, às vezes, a transformação aconteceu lá dentro, né? E a gente não conseguiu medir isso ainda. Talvez no futuro a gente acabe vendo essa transformação acontecer, quando a pessoa, de repente, narrar ou relatar aquela experiência que transformou a vida dela. Espetacular, professor. Eu tenho certeza que a Adriana tem um monte de outras perguntas para fazer. Eu tenho um monte também de perguntas e vontade de continuar a conversa, mas eu acho que aí, inclusive, está uma possibilidade da gente retomar aí e fazer um segundo episódio de diálogos com o professor Alberto, então fica aqui. Ótima ideia. Mas eu queria agradecer para a sua participação e foi muito esclarecedor. Falamos sobre diversos aspectos importantes do que a gente acredita ser educação transformadora. Adriana, tem uma última palavra aí para você? Eu queria falar um pouquinho com quem está nos ouvindo, que são talvez professores interessados nesse prêmio Educador Transformador. Seja vocês estejam já com seus projetos encaminhados, pronto para se inscreverem nesta edição ou numa próxima edição de um outro ano. Eu queria dar um recado de que vocês se encorajassem, que vocês acreditassem. Eu acho que essa inspiração do professor Alberto diz muito sobre a mudança na educação. Gostei de uma fala sua, professor Alberto, quando o senhor disse que o professor deve ser um pesquisador. E um pesquisador nada mais é do que um aprendiz também. Então, eu queria muito dar esse recado para quem nos ouve, para que tornem-se de novo aprendizes, na visão de um aprendiz-professor, não o aprendiz-aluno, estudante, essa visão eu acho que é um pouco deturpada da educação, de quem aprende é o estudante e quem ensina é o professor. Ambos aprendem e ambos ensinam. Então, eu queria dar esse recado para vocês, que olhassem essa série de diálogos com atenção, com cuidado, e que ela sirva para vocês se inscreverem no prêmio, sim, se quiserem, mas que elas sirvam para vocês também se transformarem. Eu acho que esse é meu recado e meu agradecimento às palavras aqui, ao tempo curto com o professor Alberto de aprendizado. Isso aí, professor. Para o encerramento, suas palavras. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês por tudo, né? Eu costumo dizer que os professores precisam compartilhar suas práticas e o prêmio Educador Transformador é extremamente importante. Então acredite no que você está fazendo, desenvolvendo, né? Os professores, agora eu estou falando para eles, acreditem, enviem, submetam seu projeto. Olha, eu participei do Global Teacher Prize, eu falei, imagina, você acha que eu vou estar entre os 50 melhores do mundo, né? Tantos professores incríveis no mundo, e de repente esse trabalho que eu desenvolvo numa cidade de 30 mil habitantes teve uma relevância, né? Então, é importante que você acredite no seu trabalho, no seu potencial e no trabalho que é desenvolvido com os seus alunos, né? Então, a educação é uma educação com o outro, né? Não para o outro. Então, a gente desenvolve com o outro e a gente compartilha isso. Então, é importante que você faça a sua inscrição. E é uma oportunidade única. Bacana, é isso. Mais uma vez, obrigado, professor Alberto. O Prêmio Educador Transformador é uma iniciativa do Sebrae, BET Brasil, Instituto Significare. E se você quer fazer a inscrição do seu projeto, não perca tempo não. Acesse www.educadortransformador.com.br ou aqui do lado no QR Code. Aponta o seu celular e corre lá e vamos caminhar juntos, ampliando essa rede de educadores transformadores do Brasil. Um grande abraço e esteja conosco aí nos próximos episódios de Diálogos.